A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Aqui é a missionária Arlete para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical da revista da editora Betel, neste terceiro trimestre de 2018, quando estamos estudando o tema Israel 70 anos, o chamado de uma nação e o plano divino de redenção. Hoje comentaremos a 12ª lição desta revista, que traz como título A Volta do Exílio e a Preservação do Povo de Israel. Mas antes de iniciarmos o comentário, vamos, como de costume, buscar a direção do Espírito Santo de Deus, o nosso professor por excelência. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez estamos aqui para te agradecer por tão grande oportunidade que era aprendermos, estudarmos a Tua Palavra, receber de Ti, Senhor, a iluminação, a direção do Teu Espírito Santo para a compreensão da Tua Palavra. Senhor, abençoa cada um dos irmãos que estão me ouvindo agora. Abençoe seus lares, abençoa sua vida, seu ministério de uma forma especial. Senhor, abençoa o nosso país. Olha para a nação brasileira com teu olhar de misericórdia, Pai. Nesses dias difíceis que estamos vivendo, nós te pedimos que tu venhas abençoar a tua igreja, dar graça e força a cada um de nós para vencermos. Em nome de Jesus, sê tu conosco neste estudo. Amém. Meus amados irmãos, gostaria muito de saber se essas pré-aulas têm contribuído para a sua ministração na Escola Bíblica Dominical e também se tem contribuído para o seu crescimento espiritual. Nossa alegria se completa com a sua participação, com os seus comentários sobre a lição em cada publicação. E hoje eu estou aqui pedindo a você uma ajuda especial, a você que é inscrito neste canal e nos assiste toda semana. Compartilhe este vídeo com outros irmãos, deixe aqui o seu like, além da sua oração em nosso favor. Essa é a melhor forma de nos ajudar a fortalecer este trabalho, que tem como objetivo levar até você um subsídio a mais para a sua Escola Bíblica Dominical e juntos aprendermos um pouquinho mais da Palavra de Deus. Se você ainda não é inscrito, faça isso agora. Se inscreva, ative o sininho para receber as notificações deste canal, deixe aqui o seu like, comente e compartilhe com outros irmãos. Lição 12. A volta do exílio e a preservação do povo de Israel. O textuário de hoje encontra-se no livro do profeta Isaías, capítulo de número 54 e o versículo 7. E diz assim a palavra do Senhor: Por um pequeno momento te deixei, mas com grandes misericórdias te recolherei. A verdade aplicada de hoje nos diz que o retorno do cativeiro e a preservação de Israel são provas da soberania de Deus sobre a vida do seu povo. Os textos de referência de hoje encontram-se no segundo livro de Crônicas, capítulo de número 36, versículos 22 e 23, e no livro do profeta Isaías, capítulo 45, e o versículo de número 4. Assim diz a palavra do Senhor. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, o Senhor, seu Deus, seja com ele, e suba. Por amor de meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu a ti chamei pelo teu nome, pus-te o teu sobrenome, ainda que não me conhecesses. O primeiro objetivo desta lição é explicar que Deus permitiu o cativeiro, mas restaurou o seu povo. Na época do cativeiro babilônico, Nabucodonosor havia desenvolvido a política de recolonização para grupos étnicos problemáticos,
que eram transferidos para outras localidades do império. Se um povo se rebelasse, ele simplesmente os arrancava de sua terra de origem. A intenção era neutralizar o patriotismo e, com o passar do tempo, apagar a identidade do grupo. Naquela época, em que se acreditava que os deuses de determinado povo eram donos do território ocupado por esse povo, a deportação tinha também o efeito de minar a confiança do povo em sua divindade. Era comum os exilados começarem a adorar os deuses e deusas do novo território. No mundo antigo, era recomendável que os cativos tivessem bom relacionamento com as divindades proprietárias da terra para onde eles iam. Somente o Deus de Israel, que se havia revelado como Deus não de um território, mas de toda a terra, poderia sobreviver no coração de um povo transferido. E de fato, a deportação ordenada por Nabucodonosor teve efeito contrário ao pretendido. Na Babilônia, a fé e a religião do povo judeu foram fortalecidas. Novas instituições surgiram, como as sinagogas, as quais serviram para revigorar e manter viva essa fé pelos séculos que estavam por vir. Após os 70 anos de cativeiro, o Senhor cumpriu a sua promessa de restauração do seu povo. Mas, para melhor compreendermos a história bíblica do retorno de Judá para a sua terra, é importante considerarmos a política internacional daquele período. As três grandes potências mundiais que influenciaram a história do povo de Deus antes, durante e depois do cativeiro foram a Síria, Babilônia e Medo-Persa. A Assíria foi a potência desumana e cruel que levou o reino do norte, Israel, para o cativeiro. O poder assírio foi declinando aos poucos até a batalha decisiva de Carquemes no ano 606 a.C., quando a Babilônia consolidou a sua posição como a mais poderosa nação do mundo daquela época. Naquele mesmo ano, Babilônia conquistou Judá, levando prisioneira a sua elite e, posteriormente, em duas etapas, levou grande parte do povo, após mais duas rebeliões, e destruiu a cidade de Jerusalém e o seu templo. A história bíblica relata que os grandes monarcas do mundo antigo aprenderam em primeira mão que o Deus dos judeus é o único e verdadeiro Deus, que não pode ser ignorado impunemente. Nabucodonosor proclamou-se divino e foi castigado por Deus, conforme Daniel capítulo 4. Belsazar ousou apoderar-se de vasilhas e utensílios do templo para um banquete de orgia e recebeu de Deus uma mensagem de castigo, escrita misteriosamente por uma mão na parede do Palácio Real. Daniel capítulo 5. E naquela mesma noite, a capital do seu reino foi conquistada pelo monarca medo Dario, que compartilhava seu poder com outro rei ainda mais poderoso, de nome Ciro. Juntos, estes dois governavam o Império Medo-Persa. Ciro, fundador do Império Persa, não havia nascido ainda e já o profeta Isaías falava sobre ele. Isaías capítulo 45, versículo 1. E agora, terminado o período de 70 anos de Israel na Babilônia, o decreto assinado por esse rei marcou o fim do cativeiro dos judeus, apesar de ainda manter o controle sobre Judá por mais de 200 anos. Conforme o plano de Deus, o Senhor Jesus Cristo devia nascer em Belém da Judéia e não na Babilônia. Para realizar esse plano, Deus operou no coração de um rei pagão, Ciro, no sentido de autorizar Zorobabel, um dos principais de Judá, a conduzir um grupo remanescente de judeus exilados de volta à Palestina. Uma das lições que aprendemos com os relatos bíblicos sobre a volta do exílio é que, apesar de toda a sua glória e o seu poder, a redenção de Israel do cativeiro babilônico foi somente uma pequena demonstração do plano de Deus de redimir o mundo todo do cativeiro do pecado.
Está escrito em Isaías 45, 22. Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Tópico 1. A reconstrução do templo. Uma das profecias mais impressionantes sobre a queda de Babilônia está relacionada ao homem que a conquistou, o rei Ciro, da Pérsia. Os historiadores gregos Heródoto e Xenofonte confirmam o cumprimento dessa profecia surpreendente. Eles revelam que Ciro desviou o leito do rio Eufrates, que corria pelo centro da cidade, baixando o nível da água. Os exércitos de Ciro obtiveram assim acesso à cidade através de seus portões, que haviam sido deixados abertos. Como havia sido predito pelo profeta Jeremias, a poderosa Babilônia caiu repentinamente em um dia. Jeremias capítulo 51, versículo 8. Isaías também profetizou que toda a glória da Babilônia e seu pecado teriam um fim num só dia. Isaías 47, 9. A história secular dos judeus afirma que, ao ler as profecias de Isaías, escritas 150 anos antes do seu reinado, Ciro ficou tão pasmado ao ver seu próprio nome ali escrito que quis cumprir aquela profecia, mandando de volta à Palestina um grupo remanescente de exilados, conforme está escrito em Antiguidades dos Judeus, capítulo 2. O rei Ciro ficou tão impressionado com o Deus dos judeus que, embora não fizesse parte do povo da promessa, liberou para que voltasse a Jerusalém e reconstruísse o templo. Mais uma vez, o Senhor, Deus de Israel, cumpriu a sua palavra conforme Jeremias 29, 10. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Após anos de cativeiro, um dia a liberdade chegou para o povo de Deus. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 36 e o versículo 23. O retorno do cativeiro babilônico havia sido ansiado por tanto tempo que parecia um sonho àqueles que voltavam. Alguns haviam esperado a vida inteira. O povo que foi levado em lágrimas agora sentia uma alegria incontida. Não parava mais de louvar a Deus. O clima era de riso e alegria, de deleite na salvação de Deus, conforme Isaías capítulo 12. Essa mesma experiência tem o crente quando é liberto do poder das trevas, Colossenses 1:13, e se encontra livre em Cristo Jesus, João capítulo 8, versículo 36. Subtópico 1.1. Quem era Esdras? Esdras era filho de Seraías, um sacerdote descendente de Arão, e um escriba versado, aquele que copiava e estudava a lei. Foi contemporâneo de Neemias e durante a sua vida, Esdras concentrou-se inteiramente no estudo, na prática e na transmissão da palavra de Deus. Muitos judeus elevam Esdras à altura de um segundo Moisés. Moisés deu ao povo a lei de Deus e Esdras restabeleceu entre os judeus a primazia dessa lei divina. Esdras é considerado o maior mestre do Antigo Testamento. Através do seu ministério, se desenvolveu em Judá um intenso interesse pelo estudo da lei e obediência aos mandamentos de Deus. Esse interesse vigorou por 4 séculos, até os dias de Jesus Cristo, quando se destacavam os escribas e os fariseus, cujas raízes filosóficas remontavam ao próprio Esdras. Infelizmente, estes escribas e fariseus das gerações posteriores negligenciavam a chave do sucesso de Esdras. A boa mão do seu Senhor e Deus estavam sobre ele. Esdras capítulo 7 e o versículo 6. Ele foi um homem piedoso e letrado que havia gozado de grande prestígio, inclusive na corte real de Babilônia.
Isso é demonstrado pela confiança que o rei Artaxerxes depositou nele ao comissioná-lo para visitar a Judéia e Jerusalém e transportar para lá os utensílios destinados ao serviço do templo, além de ouro, prata, gado e provisões. Esdras capítulo 7, versículos 10 ao 28. E que o rei se sentiu identificado com a missão de Esdras fica claro pelo seu entusiasmo com que ordenou no capítulo 7, versículo 23, a parte A: tudo quanto se ordenar, segundo o mandado do Deus do céu, exatamente se faça para a casa do Deus do céu. O cumprimento daquela missão significou para Esdras fazer frente a problemas difíceis. Provavelmente, o mais grave de todos tenha sido conduzir Israel a uma profunda reforma dos seus valores éticos e religiosos, com vistas a evitar que sua fé em Deus se contaminasse com elementos estranhos e impuros. Para isso, Esdras teve de impor normas extremamente rigorosas e dramáticas, como a expulsão de mulheres estrangeiras casadas com judeus, conforme Esdras, capítulo de número 9, versículos 1, 2, 12, capítulo 10 e os versículos 3 ao 4, 10 e 11. Em Jerusalém, Esdras leu a Torá, a lei mosaica, conforme Neemias, capítulo 8. E depois de terem escutado a leitura e de terem feito uma confissão geral de pecados, todos, representados oficialmente pelos sacerdotes e levitas, se comprometeram por escrito a guardar a lei. Neemias capítulo 9, versículo 38. Esdras foi um zeloso guardião da lei e tornou-se o grande reformador religioso do povo judeu. Subtópico 1.2: o retorno para reconstruir o templo. Vemos neste subtópico que, assim como houve 3 levas de cativos ao exílio, houve também 3 levas de repatriados, sendo que a primeira foi em 536 a.C., comandada por Zorobabel como governador e Josué como sacerdote. Esta leva deu início à reconstrução do templo no ano seguinte. A segunda leva foi em 457 a.C., comandada por Esdras, com a missão principal de embelezar o templo conforme se lê em Esdras capítulo 7. A partir de Esdras, os escribas se organizaram como um corpo de copistas da lei. Mais tarde, tornaram-se intérpretes da mesma, conforme Mateus 23, 2. A terceira leva aconteceu em 444 a.C., comandada por Neemias, homem piedoso e patriota. Era copeiro do rei da Pérsia, que nesse tempo era Artaxerxes, conforme Neemias capítulo 2, versículo 1. A função do copeiro naqueles tempos era de muita confiança. Corresponde hoje à função de ministro. Ele reconstruiu os muros de Jerusalém. Entre os repatriados vieram também muitas pessoas do extinto Reino do Norte. Como vimos anteriormente, muitos não quiseram deixar os seus bens e ficaram na Babilônia. No entanto, estes que ficaram enviaram suas ofertas para a reconstrução do templo. Diante do maravilhoso agir de Deus na história do seu povo, muitas vezes usando as nações vizinhas para discipliná-los, podemos ver que Israel foi criado no Egito, destruído pela Assíria e Babilônia e restaurado pela Pérsia. Isso nos mostra como o nosso Deus tem o controle de tudo. Subtópico 1.3: a obra de reconstrução é iniciada. O relato bíblico de Esdras, capítulo 3, nos diz que no 7º mês do primeiro ano de seu regresso, os israelitas levantaram o altar e observaram a festa das cabanas, em jubilosas ações de graças a Deus. No 2º mês do ano seguinte, quando foram lançados os alicerces do templo, fizeram ressoar aos céus com seus gritos de louvor e de gratidão. Entretanto, os homens mais idosos que tinham visto o primeiro templo choraram em voz alta, porque o novo templo era insignificante
comparado ao de Salomão. Assim como acontece hoje, naquele tempo também havia oposição à obra de Deus, constatada no capítulo 4 do livro de Esdras, onde os samaritanos, que continuavam na prática da idolatria, ao mesmo tempo em que cultuavam também o Deus de Israel, promovendo assim um sincretismo religioso, ofereceram ajuda para reedificar o templo, o que foi prontamente rejeitado por Zorobabel e todo Judá. À medida que progrediam as obras do templo, os povos aos quais as terras dos judeus tinham sido dadas anteriormente, bem como os vizinhos dos judeus, os samaritanos, começaram a levantar objeções e, mediante intimidações e intrigas, conseguiram suspender os trabalhos até o reinado de Dario I. O comentarista cita aqui na Revista do Professor que muitas vezes na obra de Deus acontece do mesmo jeito. Quando estamos fazendo o que Deus aprova, o levante do inferno é grande. Vem setas de todos os lados, mas maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Assim como fizeram os judeus naquela época, a Igreja do Senhor Jesus hoje não deve aceitar que a mistura de crenças, o sincretismo religioso, adentre em nossas igrejas. Devemos sim receber as pessoas de todos os credos que queiram ouvir e aceitar o Evangelho da salvação, mas não podemos compactuar com a idolatria, seja ela como for, pois ainda que o levante do inimigo seja grande, temos a promessa de que as portas do inferno ou as forças do mal não prevalecerão contra a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 16 e o versículo de número 18. Pense nisso quando estiver fazendo algo para o Senhor e perceber que situações adversas e até inexplicáveis se levantam contra você. Mantenha-se firme no propósito de Deus para a sua vida e certamente o livramento e a vitória virão para a honra e glória do Deus ao qual servimos. O segundo objetivo desta lição é mostrar que o ressurgimento de Israel foi uma intervenção divina na história dos judeus. Tópico de número 2: a reconstrução dos muros. Diz aqui na revista que a reconstrução dos muros começou com a chegada de Neemias em Jerusalém por volta do ano 444 a.C., que durou apenas 52 dias, conforme Neemias capítulo 6 e o versículo de número 15. Subtópico 2.1 da revista, Aprendendo com Neemias. Neemias era um homem de oração, patriotismo e ação, coragem e perseverança. Orar era sempre o primeiro ímpeto que sentia diante dos problemas. Podemos ver isso no livro de Neemias, capítulo 1, versículo 4, capítulo 2 e o versículo 4, capítulo 4, versículos 4 e 9, capítulo 6 e os versículos 9 e 14. Neemias foi um judeu fiel e, ao ouvir da lamentável condição de Jerusalém e dos perigos que aquela cidade enfrentava, dedicou 4 meses à oração antes de fazer o seu pedido ao rei. Neemias, capítulo 1, versículo 1, capítulo 2 e o versículo 1. Ele era copeiro do rei Artaxerxes, portanto, um oficial importante de confiança. Neemias foi para Jerusalém como governador civil, com a autoridade da parte do rei da Pérsia, para reconstruir os muros de Jerusalém e fazer dela uma cidade fortificada, tal como tinha sido. A essa altura, os judeus já estavam de volta à pátria havia quase 100 anos, mas pouco progresso haviam feito além de reconstruir o templo. Todas as vezes que começavam a levantar os muros, seus vizinhos mais poderosos os faziam parar por meio de intimidação ou com ordens obtidas da corte persa por meio de intrigas. Considere que as cidades do mundo antigo tinham muros para sua proteção. Os muros também eram símbolos. Cidade sem muro era motivo de zombaria. Dava-se mais importância às cidades muradas.
Neemias não suportou a ideia de que a cidade de Deus não tivesse muros e comprometeu-se a reconstruí-los. Ousado seria a melhor maneira de descrever o caráter de Neemias. A lista de dificuldades que tinha pela frente e sua reação a esses desafios deixam claro que, apesar das fraquezas de Judá, Neemias não se impressionou com os problemas. O comentarista destaca neste subtópico que, primeiro, ele convocou uma assembleia, explicou o propósito e animou o povo a colaborar com ele na construção dos muros. Neemias tornou-se o líder secular, o governador oficial da província persa de Judá. Sua grande preocupação era o estado arruinado da cidade, abandonada, sem os muros, desde que o imperador Artaxerxes I havia interrompido os reparos. Esdras 4:21. Utilizando a sua posição de servidor confiável no interior da corte real, Neemias obteve permissão para retomar o trabalho e concluir os muros de Jerusalém. Além disso, também não hesitou em guiar os israelitas espiritualmente. Subtópico 2.2 Vencendo os opositores da obra. Uma obra para Deus sempre lida com oposição, tanto humana como diabólica. Essas forças combinadas tentaram de tudo para interromper a reconstrução do muro. Muitos métodos foram empregados para conseguirem esse objetivo. Neemias havia acabado de começar a obra quando teve de enfrentar 3 líderes. Primeiro, Sambalate, governador de Samaria. Segundo, Tobias, um líder amonita. E terceiro, Gesem, um chefe árabe. Esses perturbadores escarneceram da obra. Com um tom de chacota, conferimos o que disse Tobias em Neemias 4, versículo 3, a parte B do versículo. Ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Apesar da afronta, Neemias não respondeu aos seus oponentes. Em vez disso, buscou a Deus em oração. Ele acreditava que quando o povo de Deus estivesse envolvido no trabalho divino, qualquer ataque contra ele seria uma afronta ao próprio Deus. Nesse caso, desprezar os trabalhadores judeus era ignorar o próprio Senhor. Neemias e o povo continuaram a edificar os muros, mesmo diante de tantas provocações do inimigo. Logo, as muralhas estavam contornando a cidade com metade de sua altura planejada. Mas os inimigos, em fúria, conspiraram para liderar um exército contra Jerusalém. Novamente, o grande líder buscou a solução orando ao Senhor e montando uma estratégia de guarda contra os possíveis ataques. Como se isso não bastasse, depois de certo tempo, muitos trabalhadores cansaram-se do trabalho pesado de remover os entulhos empilhados por tantos anos. Neemias 4:9. As Escrituras nos informam de que alguns líderes eram preguiçosos e não forneciam ajuda alguma. Os construtores tinham ciência do ataque iminente, planejado pela aliança de seus inimigos, que intentavam assassinar os judeus em massa. Uma vez mais, o forte Neemias esteve à altura desse desafio. Ele posicionou guardas armados atrás das muralhas, inspirou-os com sua própria confiança em Deus, designou um trombeteiro para que ele soasse o alarme, caso necessário. Preparou seus homens, atribuindo armas e ferramentas a cada um deles. Desse modo, as muralhas foram construídas. Como se não bastasse, o grau de dificuldade só aumentava com os conflitos internos. Neemias 5, 1-5. Alguns judeus ricos estavam lucrando às custas de seus pobres irmãos, escravizando-os e adquirindo suas propriedades. Neemias enfureceu-se ao saber disso e convocou um tribunal público para lidar com esses homens materialistas e fazê-los devolver seus ganhos desonestos. Teve ainda que enfrentar as sutilezas satânicas,
Neemias 6, 1 a 8, e os profetas mentirosos, Neemias 6, 10 ao 14. Diante de tantas dificuldades, esse líder permaneceu firme na presença de Deus. E você, líder, professor da escola bíblica dominical, pai ou mãe de família, como tem reagido diante das bravatas investidas do inimigo? Tem se fortalecido na oração e confiança em Deus, como fez Neemias? Tem buscado as estratégias para vencer? Como você tem reagido? Subtópico 2.3. A restauração do muro é concluída. Apesar de todas as dificuldades e perseguições, Neemias terminou de construir os muros no início de outubro, apenas 52 dias depois de começar. Neemias capítulo 6, versículo 15. Essa construção trouxe consigo muitas bênçãos. O terceiro objetivo dessa lição é ensinar que Deus é fiel para cumprir as suas promessas na vida do seu povo. Tópico de número 3. A sobrevivência dos judeus. A profecia de Ezequiel 37, quando o povo ainda estava no cativeiro, mostra que a restauração de Israel seria uma realidade. Deus desejava restaurar o seu povo, desejava restaurar a nação a partir de um mover sobrenatural. Subtópico 3.1. O período dos Macabeus. Em nossas Bíblias, do livro de Malaquias a Mateus, existe um período de 400 anos, ou período interbíblico, que vai do domínio persa, com Neemias governando a Judéia, até o domínio romano, com Herodes governando. Esse período é chamado também de período intertestamentário, e não houve nesse tempo revelação divina escrita. Nenhum profeta se levantou nesse período, e Israel esteve sempre sob o domínio estrangeiro de 3 impérios mundiais, o persa, o grego e o romano. Nesse período interbíblico, muitos fatos importantes aconteceram no mundo, envolvendo o povo de Israel, dentre os quais se destaca a revolta dos Macabeus, que culminou com a independência da Palestina entre 167 e 63 a.C. O nome Macabeu vem de Judas, que tinha este sobrenome. Os primeiros 30 anos que a Palestina passou ao controle da Síria foram toleráveis, mas em 175 a.C. subiu ao trono da Síria um homem excessivamente mau, Antíoco Epífanes, também conhecido como Antíoco IV. Foi violentamente rancoroso para com os judeus. Resolveu exterminar este povo e sua religião. Em 168 a.C., ele arrasou Jerusalém, profanou o templo oferecendo um porco em sacrifício a uma divindade pagã no altar dos holocaustos. Decretou pena de morte para quem praticasse a circuncisão e adorasse a Deus. Destruiu quantas cópias encontrou das Escrituras. Quem fosse encontrado lendo as Escrituras Sagradas era morto. Mas na pequena vila de Modim, um sacerdote chamado Matatias recebeu a ordem de oferecer sacrifícios a Antíoco, mas se negou a obedecer. Quando outro judeu se dispôs a oferecer o sacrifício, Matatias matou o traidor e o emissário sírio e depois fugiu para as montanhas da Judéia com os 5 filhos, Judas, apelidado Macabeu, Eleazar, Jonatas, João e Simão. Começando assim a revolta dos Macabeus. Após a morte de Matatias, no mesmo ano da revolta, a liderança dessa luta passou para Judas, seu filho, que conduziu a rebelião contra os Seleucidas, sempre obtendo vitórias. Nos livros apócrifos de 1º e 2º Macabeus, que aparecem nas versões católicas da Bíblia. Em certo momento da revolta, Judas derrotou o exército enviado por Antíoco e, após várias batalhas, finalmente em 25 do mês de Quisleu, nosso dezembro, de 165 a.C., Judas rededicou o templo,
com uma grande festa denominada Festa da Dedicação, a qual continuou sendo comemorada pelas gerações através dos tempos. Os macabeus alimentaram a visão de um Estado judeu livre e independente da Palestina, e suas raízes estavam profundamente firmadas nas profecias e nas promessas do Antigo Testamento, de que um dia o Messias de Deus viria e o império seria finalmente deles. Subtópico 3.2 – O Holocausto. A história nos diz que durante a Segunda Guerra Mundial, período de 1938 a 1945, houve uma ação sistemática de extermínio dos judeus, chamada de Holocausto, em todas as regiões da Europa, dominadas pelos alemães nos campos de concentração, empreendida pelo regime nazista de Adolf Hitler. A adoção das leis de Nuremberg fundamentavam toda a ação e a ideologia do nazismo, o que inclui a perseguição aos judeus na sociedade alemã. As leis determinavam a segregação racial, a proibição da união matrimonial, da coabitação e qualquer outro tipo de relacionamento do povo alemão com os judeus. Estes eram qualificados como indivíduos de segunda categoria. A perseguição aos judeus começou antes da eclosão da Segunda Guerra Mundial. O antissemitismo foi parte do discurso governamental de Adolf Hitler e passou a ser uma prática de extermínio. Os nazistas mantiveram vários campos de concentração para os quais eram enviados os judeus e outras minorias. Nesses campos, os prisioneiros trabalhavam forçadamente, eram cobaias das mais absurdas experiências médicas e científicas, passavam fome, sede e frio e eram exterminados com diferentes métodos como câmaras de gás e incinerados. A realidade desses campos de concentração só se tornou público bem próximo do fim da Segunda Guerra, quando o exército nazista já estava acuado pelas tropas do exército dos Estados Unidos, que invadiram e liberaram esses cativeiros. A morte de mais de 6 milhões de judeus no período da Segunda Guerra Mundial, chamada de Holocausto ou Shoah, foi um dos eventos mais trágicos da humanidade. O nível de perseguições e atrocidades contra o povo de Deus nesse período é inigualável. No entanto, mais uma vez, Deus preservou a nação de Israel. Subtópico 3.3 – A independência nacional e o reconhecimento mundial. Durante séculos, os cristãos e judeus estiveram na expectativa de um milagre, o restabelecimento da nação de Israel na terra natal de seus ancestrais. Os motivos detrás dessa expectativa eram as inúmeras profecias e promessas de Deus registradas por toda a Bíblia, indicando claramente que deveras haveria uma pátria judaica em Israel nos últimos dias. Para entender o significado desse acontecimento miraculoso, é necessário que se conheça a história dessa terra. Através da leitura bíblica, assim como dos fatos históricos registrados sobre a nação de Israel, percebemos que em vários momentos aquela nação quase foi exterminada da face da terra, sendo pisoteada por seus inimigos dominadores, mas, no entanto, amparada e mantida pela poderosa mão de Deus, evidenciando através dos séculos a fidelidade e a validade da aliança feita com Abraão, reafirmada em Isaque e Jacó. Finalmente, no dia 14 de maio de 1948, a nação de Israel teve a sua independência reconhecida pela ONU, cumprindo assim uma das mais incríveis declarações proféticas de toda a Bíblia, registrada em Isaías, capítulo 66, e o versículo de número 8. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viesse as dores, deu à luz seus filhos. Os estudiosos, tanto os cristãos quanto os judeus,
reconhecem esta passagem como uma predição do renascimento de Israel na terra, instantaneamente, uma nação nascida em um dia. Isto jamais aconteceu antes em toda a história. Jamais uma nação ou um grupo de pessoas expulsas de sua terra retornaram depois de aproximadamente 2000 anos com sua língua, sua herança e seus compromissos praticamente intactos. Com a criação desse novo Estado em 1948, não só em Israel, mas em todo o mundo, os judeus estouraram em júbilo e desde então milhares deles, antes espalhados pelo mundo, têm retornado à sua pátria. O próprio fato de que Israel existe hoje é evidência de que a profecia bíblica é verdadeira e nela se pode confiar. Deus guarda suas promessas e tem tudo sob o seu controle. O retorno de Israel à sua pátria é um grande sinal dos tempos do fim e cumprimento também, em parte, da profecia registrada em Ezequiel 37, que fora dada 2500 anos antes. Ainda haverá o renascimento espiritual para Israel, e naquele dia clamarão e reconhecerão o Senhor Jesus Cristo como seu verdadeiro Messias, tão esperado por eles desde a volta do cativeiro da Babilônia e rejeitado na sua primeira vinda por causa da cegueira espiritual. Para concluir, Deus sempre tratou com zelo o seu povo. Apesar de quase ter se exterminado da face da terra, o que vemos é um povo forte, se consolidando cada vez mais como nação. A história dos judeus mostra um Deus soberano que cuidou de cada detalhe na preservação do seu povo. Fatos históricos. Este quadro foi criado para nos trazer subsídios históricos extrabíblicos sobre a trajetória de Israel nestes 70 anos de criação. Hoje falaremos sobre importantes acontecimentos ocorridos entre os anos de 2001 a 2010. 11 de setembro de 2001. Terroristas islâmicos patrocinados pela Al-Qaeda sequestraram jatos de passageiros e os arremeteram contra as torres gêmeas do World Trade Center, em Nova York, e contra o edifício do Pentágono, em Washington. Aproximadamente 3.000 pessoas foram mortas, milhares de palestinos e outros muçulmanos celebraram nas ruas, enquanto o restante do mundo expressava seu pesar e sua indignação. Os Estados Unidos retaliaram invadindo o Afeganistão, dominado pela Al-Qaeda, e estabelecendo naquela nação islâmica um governo eleito democraticamente. Ano 2002. Israel erigiu uma força de segurança ao longo da margem ocidental para ajudar a prevenir futuras infiltrações terroristas em Israel. O primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, encontrou-se com o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, que propôs um plano de paz conhecido como Roadmap, que suscita a criação de um Estado palestino permanente. Ano 2005, Mahmoud Abbas foi eleito como novo presidente da Autoridade Palestina em substituição a Yasser Arafat, que havia morrido 2 meses antes em Paris, na França. No início de 2006, Ariel Sharon sofreu um grave derrame cerebral e foi substituído por Ehud Olmert. Ano 2006. Depois de uma série de ataques aéreos e lançamento de mísseis entre Israel e o Hezbollah, no Líbano, o presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad anunciou que Israel um dia será apagado do mapa, assim como a União Soviética foi, arrancando aplausos dos participantes em um comício em Teherã que negava a existência do Holocausto na Segunda Guerra Mundial. Ano 2007. A Força Aérea Israelense destrói um suspeito reator nuclear na Síria, construído com a ajuda da Coreia do Norte. Ano 2008. Acontece um conflito em larga escala em Gaza,
em resposta aos bombardeios com foguetes na parte oeste do Negev. Ano 2010, o movimento Gaza Livre envia uma flotilha que é interrompida pelas forças navais de Israel. Esses eventos serviram como parte de um amplo bloqueio a Gaza. 9 ativistas foram mortos a bordo de uma flotilha. Vários passageiros da flotilha e soldados israelenses ficaram feridos. Dica valiosa: professor, incentive os seus alunos a fazerem uma leitura prévia de cada lição da Escola Bíblica Dominical, para melhor aproveitamento da sua aula, e também a ler semanalmente os textos referentes às leituras complementares sugeridos pela revista. E não se esqueça de acessar o blog revistaebd.com, onde você também encontra publicados semanalmente os slides editáveis de cada lição, os vídeos com os 3 hinos da harpa cristã sugeridos pela revista e mais comentários. Que Deus em Cristo Jesus abençoe grandemente a sua aula. Continue conosco, ore por nós. Se você ainda não é inscrito neste canal, faça isso agora. Se inscreva, deixe aqui o seu like, comente e nos ajude a fortalecer este trabalho para a glória do nosso Deus. Fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e até a nossa próxima pré-aula, se Deus assim nos permitir.